Olá, bom dia! Vamos fazer o devocional comigo? E hoje, dia 24, vamos para Provérbios, capítulo 24. Então, vamos orar primeiro? Jesus, obrigada por esse dia, obrigada pela sua presença. Esteja conosco hoje, Senhor, esteja conosco agora. Ilumina nossa mente, nos dê sabedoria na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então pegue sua Bíblia e vamos ler 24, versículo 3 e 4 que eu escolhi, que diz assim: Com sabedoria se constrói a casa. Com o quê? Com sabedoria. E com discernimento se consolida. 4. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, aqui nós precisamos ter sabedoria, conhecimento, discernimento. Então, vamos comparar aqui a casa com a família. Então, com sabedoria, nós construímos uma família. Com a sabedoria que vem de Deus, que é diferente da sabedoria mundana, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Todos os mandamentos do Senhor é para proteger a família, porque Deus ama a família. Então, o mundo hoje, nós vemos o rompimento dos valores e princípios morais. Porque são diferentes dos valores de Deus. Então, Deus ama a família. Quando se constrói uma casa, ela precisa ter um quê? Um bom alicerce, um bom fundamento para poder amparar aquela casa. Construir aquela casa, você precisa de um bom alicerce. A palavra de Deus fala que Jesus é o nosso alicerce, é o nosso fundamento. Vamos ver o que está escrito em Mateus 7, versículo 24, diz assim. Aqui vai comparar o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, o homem prudente constrói a casa sobre a rocha, e aqui a rocha é Jesus. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então, veio a tempestade, vieram a destruição, mas aquela casa não caiu, permaneceu firme, porque o alicerce é Deus, o alicerce daquela casa é Deus. Mas, o versículo 26, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, nós vemos aqui que precisamos ter um alicerce firme, um alicerce forte para suportar o peso daquela casa, também para suportar os desafios da nossa vida. Todos nós vamos enfrentar o dia mau, as dificuldades da vida, mas quem está firmado em Jesus, na sua presença, ouvindo e praticando os seus mandamentos, como nós ouvimos aqui, aplicando os seus mandamentos, que é a sabedoria, com a sabedoria se constrói a casa, e quem está firme em Jesus, quem ouve e pratica as palavras do Senhor, está aplicando a sabedoria, está aplicando o conhecimento, isso é a sabedoria, a casa não vai ser destruída. Pode vir o vendaval que for, o problema que for, que a sua casa está amparada, que o Senhor tem um escape, o Senhor tem direção, o Senhor tem uma estratégia, o Senhor tem um conselho, o Senhor manda ajuda e Ele vai suprir tudo o que precisamos. E nós temos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que nos ajuda. Então, o seguidor de Jesus deve ouvir e colocar as palavras dele em prática. Mas assim, como praticar isso na nossa família? O que precisamos fazer no tempo de hoje para, com sabedoria, com conhecimento, com discernimento, construir o nosso lar forte, nosso lar saudável? Primeiro de tudo, nós temos que ter comunicação com Deus.
ter um tempo com Deus, orar, falar com o Senhor, expor ao Senhor o que está dentro do nosso coração. Precisamos ter comunhão com Deus, pedir a ajuda do Senhor. Você tem esses momentos com Deus? Somente o seu momento com Deus no secreto? Então isso é o primeiro que precisa. A maior necessidade das famílias hoje, sabe o que é? É Deus. Não são celulares, não são telas, não é luxo, não é aquela casa chique, maravilhosa. Todo mundo quer, né? Será que todo mundo quer a presença do Senhor na sua casa? Deus tem que ser o nosso alicerce. É dele que vem a sabedoria, é dele que vem o conhecimento. Então nós temos que pedir a Deus para nos ajudar, ter um momento com Ele, momento em família, da leitura da palavra. Pedir ao Senhor que Ele entre no nosso lar, que Ele transforme o nosso lar, as pessoas que moram conosco, nossos filhos, nosso cônjuge. Ter tempo de oração em família é muito importante, ter tempo na presença de Deus com os nossos filhos. Ter tempo de qualidade com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. Dessa forma, nós vamos alcançar o coração dos nossos filhos, tendo tempo de qualidade, participando da vida deles, da intimidade deles. Nós precisamos desse tempo de qualidade em família. Os pais devem conversar com os filhos, né? Eu já falei, se importar com eles. Devemos estar atentos às necessidades do nosso cônjuge e dos nossos filhos. Marido e esposa também, devemos ter tempo de conversa. Nós temos um curso na igreja que nós falamos que é o tempo do sofá. É o tempo em que você e o seu esposo, você e seu cônjuge, vão ficar no sofá conversando, acariciando um ao outro, falando como foi seu dia, tendo aquele momento de qualidade, porque no dia a dia é tão difícil, né? A gente parar para conversar, mas nós temos que dar prioridade para a nossa família. Então, tudo isso vai fortalecer o seu lar. E o que nós vamos receber? O versículo 4 diz assim, do 24. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, uma consequência do conhecimento aplicado, sim, são bens materiais, aqui está falando bens preciosos. O Senhor é o provedor. O Senhor se agrada em presentear os seus filhos. Ele é pai, ele gosta de agradar seus filhos. Mas além disso, além dos bens materiais que Deus pode prover na nossa vida, se nós confiarmos, se nós somos fiéis a Ele, nós podemos ter em nosso lar o fruto do Espírito Santo. É o amor, paz, alegria dentro do lar. Olha que gostoso esse lar. Um lar forte, um lar saudável. Então a pergunta é, como você está edificando a sua casa? Jesus é o centro da sua vida? Você fala com seus filhos sobre Deus? Você fala com seu cônjuge sobre Deus? Vocês têm participado de alguma comunidade cristã da igreja? Vocês vão à igreja? Olha o que está escrito lá, Hebreus 10, 25. É muito importante nós termos comunhão com a igreja. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então não podemos deixar de reunirmos à igreja, aos irmãos da igreja. Isso fortalece a nossa fé. Hoje em dia tem muita gente que não vai à igreja, que assiste online, assiste pela televisão. Nós temos sim que tirar um tempo de frequentar a igreja, servir o Senhor. É um privilégio servir o Senhor. Quantos milhões de pessoas tem nesse mundo e o Senhor escolheu você para servir a igreja? É um privilégio você servir a igreja, servir os irmãos, ter momentos de comunhão com seus irmãos da fé. Então, como você tem edificado a sua família? Como você tem edificado a sua casa?
Jesus é o alicerce da sua casa. Pense nisso, da sua família. Ainda tem tempo para nós mudarmos a direção, mudarmos a rota e procurarmos o Senhor, porque Ele é essencial para a nossa vida. Ele é o essencial para a nossa família. Deus ama a família. E Ele quer que nós estejamos firmes com Ele, porque pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir adversidade, problemas. Que o Senhor está conosco, Ele vai nos ajudar e essa casa não vai cair, a nossa família não vai cair, porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Você crê nisso? Então vamos orar para que o Senhor nos ajude a estar firmes nele, estar firmes na sua presença. Amém? Feche seus olhos agora. Eleve seu coração ao Senhor e fale com Ele. Amém? Vamos orar. Jesus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama tanto, que enviou o seu Filho para nos salvar. Deixou o seu Espírito Santo para nos guiar e instruir. Deixou sua palavra, que é luz para nós, luz para os nossos caminhos. Pai, nos ajude a firmar nossa família sobre a rocha. Aumenta a nossa fé, Pai. Queremos ler sua palavra, buscar tua vontade, teu ensino, buscar a sabedoria do Senhor. Tudo que o Senhor faz é bom para nós. O Senhor é bom e queremos o Senhor Jesus nas nossas vidas. Queremos a sua proteção. Guarda a nossa família, Pai, de todo mal. Nos livra do mal, Senhor. Nos ajude a ter momentos preciosos em família, momentos de união entre marido e esposa, entre os filhos. Nos ajude, ó Pai, a ter momentos de conversa. Nos ajude a te buscar mais em oração, em família. Declaramos que o Senhor está em nosso lar. O Senhor nos dá sabedoria e inteligência. O Senhor nos dá recursos para que nosso lar seja transformado e o nosso lar seja forte. E no nosso lar tenha a tua presença. Que receberemos assim bons frutos porque nós te buscaremos. Por todo o trabalho empenhado em nosso lar. Precisamos do Senhor. O Senhor é a nossa rocha. Em nome de Jesus. Amém? Então não esqueça do Senhor. Ainda dá tempo de renovar, restaurar todas as coisas. O Senhor é um Deus de milagre. O Senhor, nada é impossível para Deus. Ele pode transformar todas as coisas. Onde tem cinzas, Ele pode trazer vida. O Senhor é esse, Deus Todo-Poderoso. Então abra seu coração para Ele. Fale com Ele hoje. E não deixe mais um dia sem a presença do Senhor na sua vida, na vida dos seus filhos. Não deixe de estar em comunhão com Deus. Amém? Tenha um grande dia. Que o Senhor abençoe seu dia, te dê paz, te dê alegria. Alegria da salvação. E que você esteja hoje com Ele. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau!